Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já louvamos ao nosso Deus, já oramos, aprendemos sobre missões e agora vamos ouvir a sua palavra. Queria convidar os irmãos a voltarmos a nossa atenção mais uma vez para o Evangelho de Mateus, onde hoje chegaremos à nossa mensagem número 12, 12ª mensagem dessa nossa exposição, segunda já deste ano. Terminamos Isaías alguns meses atrás e agora estamos em Mateus. E durante, meus irmãos, esta exposição, nosso tema geral, eu vou contar que pela fé que a projeção vai fazer, porque eu estou sem a minha conferência ali, nós vamos verificar e visitar este tema de Mateus, que eu quero convidar os irmãos a lermos juntos. Dá para ler juntos já? Então vamos lá. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Irmãos, hoje nós vamos continuar o capítulo 5, na sequência daquele que é conhecido como o Sermão do Monte, a carta magna do reino, ou meu melhor, o mais preferido nome, a contracultura do reino. O Sermão do Monte pode ser visto como uma orientação para esses novos súditos ao entrarem no reino de Deus. Não para que sejam esses mandamentos meramente obedecidos de forma externa, de forma religiosa, mas sim que sejam cridos e vividos como evidência de que eles de fato ouviram e responderam positivamente à mensagem que haviam recebido, primeiro da parte de João Batista e depois da parte do próprio Messias. Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Arrependimento precisa gerar mudança de vida, colocando de forma simples. Não há não há entrada no reino sem uma mudança interior. Dessa forma, aqueles que entraram no reino por meio do arrependam-se, pregado no verdadeiro evangelho, podem agora compreender que a cidadania neste reino é algo sério e até muitas vezes algo difícil, desafiador, principalmente porque se trata do diferencial, do distintivo de quem é súdito e de quem não é, ou seja, um ensino de quão diferente deve ser nosso estilo de vida em comparação com aqueles que estão fora do reino, no império das trevas, dos quais nós mesmos fomos libertos, do qual nós mesmos fomos salvos. E para aqueles judeus que estavam ali diante de Jesus, um reino de uma ética, de uma moral, de uma santidade interiores, era algo, meus irmãos, que era difícil eles compreenderem, uma vez que eles estavam sendo acostumados pelo mau exemplo de uma religiosidade meramente externa por parte dos líderes religiosos dos dias de Jesus. Mas como está, irmãos, a nossa caminhada no Sermão do Monte? Aonde nós estamos na nossa caminhada? Vamos lá. No capítulo 5 nós começamos com as bem-aventuranças. E na mensagem relativa a isso nós vimos que esse é um resumo do Sermão do Monte, no qual depois Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, versos 13 a 16. Jesus resume nessas duas metáforas, que hoje inclusive são muito famosas, aquilo que se espera daqueles que serão, portanto, os seus súditos. O resumo de tudo aquilo que ele irá tratar, detalhar dali em diante, capítulo 5, 6 e capítulo 7. Logo abaixo disso, irmãos, nós vimos como se fosse um subtítulo deste resumo, ou uma expansão desse resumo, os versículos 17 a 20, onde vimos na semana passada como o centro da mensagem da vida do Messias, isto é, como ele se relaciona com a lei de Moisés. Isso é extremamente importante, porque nós, nesse ponto da história, nós não estamos nem mais tanto no Antigo Testamento e nem no Novo. Nós estamos em transição da velha aliança para a nova aliança. E veremos nas palavras do próprio Jesus, irmãos, que a lei do Antigo Testamento não é algo a se jogar fora, não é algo a se dispensar, mas algo que nos espelha em como devemos ser os princípios da nossa vida, muito mais do que meras regrinhas e regulamentos, mas sim o exemplar de uma vida interior. A partir de hoje veremos nos pontos escolhidos por Jesus como que
a regra do Antigo Testamento permanece. Porém, veremos como ela é muito mais complexa, como ela é muito mais desafiadora do que apenas uma regrinha, uma listinha do que fazer ou não fazer. Isso dito, irmãos, quero convidar-nos a lermos Mateus capítulo 5, versículos 21 a 32, a uma só voz, que é o nosso texto de hoje. Mateus capítulo 5, 21 a 32. Dá uma olhadinha à direita e à esquerda, para que possamos ler juntos. Eu avisei a igreja durante a semana que provavelmente o programa mais utilizado, que é o YouVersion, não, muitas vezes apenas Bíblia, nosso aplicativo, ele já contém a NVI nesta versão anterior que nós usamos, em lugar da versão que saiu em 2023, que aí causa dificuldade na leitura, né? Você pode encontrar isso aí no seu aplicativo, caso não esteja usando uma Bíblia de papel, né, mais tradicional. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 21, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A multidão, irmãos, ali à beira do mar da Galileia e nas montanhas ali perto, ouviram o ensino de Jesus, deve ter ficado simplesmente maravilhada. E uma palavra para explicar isso é coerência. Por que ficaram maravilhados? Por causa da coerência de Jesus. Por toda a vida da maioria do que estava ali, algo parecia desconexo com o que eles vinham aprendendo e principalmente testemunhando no seu dia a dia no cenário religioso. Poderia apenas um ato externo de obediência, mesmo um ato, meus irmãos, insincero, ser suficiente diante de um Deus santo, como é o Deus de Israel, o nosso Deus? Não havia séculos antes seus antepassados ouvido da boca do profeta Isaías a seguinte frase, em Isaías 29:13 você encontra: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Eles não haviam ouvido exatamente isso. Agora surge esse jovem nazareno, esse rabi, e ele ensina, meus irmãos, algo diferente, algo eu diria revolucionário e alentador, apesar de desafiador. Revolucionário porque expunha os líderes religiosos daqueles dias e a sua hipocrisia, mas alentador também porque eles entendiam que Deus agora esperava deles. E é claro, desafiador porque, bem, não é algo fácil.
que nós lemos agora, com absoluta certeza, são questões que nos desafiam no nosso dia a dia, que nos desafiam na nossa vida prática, na nossa rotina. Isso dito, meus irmãos, o nosso texto de hoje vai nos ensinar a seguinte frase como a nossa grande ideia da mensagem número 12 da exposição de Mateus: a transformação interior em Cristo desafia o comodismo humano. A transformação interior em Cristo desafia o comodismo humano. Dos versos 21, que nós lemos hoje, irmãos, até o verso 48, que é o final do capítulo 5, Jesus começa, digamos assim, irmãos, o corpo do seu sermão. Ele começa atacando um problema dos seus dias e um problema de sempre. Qual é? A reinterpretação da palavra de Deus. Ou, como ficou conhecido hoje em dia, a atualização. Inclusive, como eu disse recentemente, um falso mestre sutilmente sugeriu que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso não é de hoje. As pessoas olham para ela dizendo uma coisa e dizem, mas não é bem assim. E aí trazem a sua própria interpretação. É mais fácil, irmãos, fazer isso do que encarar o que a palavra de Deus diz. Nós vimos semana passada que a nossa vida prática no reino de Deus está, na sua essência, contendo uma mensagem eterna, isto é, vale desde sempre para sempre. Não precisa ser atualizada, não precisa ser modificada. Tanto no tempo de Jesus, irmãos, quanto hoje, a palavra de Deus tem sido exatamente feito isso, modificada. Especialmente no que tange a nossas práticas. Por quê? Porque simplesmente é mais cômodo. Em lugar de me mudar para encaixar-me na palavra, muda-se a palavra para encaixar em mim. É mais fácil e aceitável socialmente, por exemplo, abraçar hoje em dia a agenda woke, do que ter aquela velha opinião bíblica acerca de tudo. Nos séculos até a chegada de Jesus, me refiro antes, obviamente, no Antigo Testamento, primeiro surgiu uma pseudo-espiritualidade, que para acomodar gerou depois regras humanas que exageraram a prática religiosa, tornando-a legalista, e eu diria, meus irmãos, até opressora. Eles criaram, por exemplo, nos seus comentários a respeito da Bíblia, quantos exatos metros você poderia andar e o que poderia fazer no sábado. E vigiavam de forma policial as pessoas se agiam ou não agiam assim. Isso foi motivado em parte por algo, digamos, sincero. Foi motivado em parte por uma resposta ao abandono da lei de Deus que aconteceu nas gerações, principalmente depois do exílio na Babilônia. É o efeito pêndulo, né? Eles começaram a se afastar da obediência à palavra, então criou-se o efeito de exagerar para o outro lado. Porém, meus irmãos, com o tempo, em segundo lugar, surgiu que as regras eram tão pesadas que muitos optaram pela solução de simplesmente viver uma vida dupla. Ou seja, em outras palavras, não tem outra, uma vida hipócrita. Mais adiante, a cobiça e o egoísmo também tiveram um papel nessa receita do desastre. O resultado: nos dias de Jesus havia uma religião cômoda, sem confrontação de pecado e sem transformação interior. Aí você via, meus irmãos, por exemplo, na época das ofertas no templo, animais de qualquer jeito sendo ofertados. Quando a palavra de Deus claramente falava, macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem nada. Não é uma receita difícil de se seguir, mas se cria caminhos alternativos. A palavra-chave é para o comodismo humano, para se adaptar à vida das pessoas. Jesus, meus irmãos, irá rejeitar mais à frente, lá no capítulo 15, ao que ele chama de tradição dos líderes religiosos. Aqui no nosso texto, ele fará isso dizendo 6 vezes: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, e completando a fórmula dizendo, mas eu lhes digo. Ao fazer isso, o Messias não está ensinando, irmãos, contra o que foi dito antes. E nem poderia, claro, né? Ele foi o próprio Deus que havia ordenado Moisés e inspirado a escrever o que eles escreveram. Não, o que o Messias está fazendo, irmãos, é tomando o que foi dito e mostrando que eles haviam entendido e aprendido errado cada vez mais ao longo dos séculos. Então ele está tomando uma regra perfeita, foi perfeitamente dada, e consertando o entendimento para a geração que o estava ouvindo. O primeiro tópico, meus irmãos, que Jesus vai abordar nesse corpo do seu sermão, é a respeito da violência física, e se baseia
Quinto mandamento. E nisso aprendemos o seguinte, nosso primeiro ponto da mensagem de hoje. O padrão divino sobre a vida supera o padrão humano. Verso 21 até o verso 26. O padrão divino sobre a vida supera o padrão humano. A verdade é, meus irmãos, que ninguém, praticamente em sã consciência, discorda que matar é errado. Toda cultura praticamente vai condenar isso. De fato, mais ainda, toda cultura vai condenar que seja bom assassinar alguém. Até em culturas primitivas, o assassino não é visto com bons olhos. Aliás, meus irmãos, assassinar é o sentido mais exato da palavra que nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é o que Jesus está citando aqui. Ou se você preferir a repetição, Deuteronômio 5,17. Inclusive, se você abrir a NVI, na versão que eu mencionei agora há pouco, né, na polêmica versão revisora de 2023, os revisores trocaram, e lá você vai ler o seguinte: não assassine, porque de fato é uma tradução melhor, pelo menos nessa parte. Mesmo que as traduções optem de forma diferente no original, o Senhor Deus tomou o cuidado de especificar que não é simplesmente matar de qualquer forma, mas sim o ato de tirar a vida com dolo. Por exemplo, irmãos, nós matamos animais todo o tempo para comer. Então hoje eu comi um bife que obviamente custou a vida de alguém. Então o mandamento não está falando de nada sobre isso. Um animal teve que morrer. Alguém no sentido de um animal, né? Tá bom, de algo, se você preferir. Alguém, algo, um bicho teve que morrer, teve que se matar para a gente poder se alimentar. Se a gente for examinar, a gente mata até os vegetais. Você tirou do pé, apressou a morte daquele vegetal, e quando você corta em pedacinhos para fazer essa salada, dá no mesmo. Alguém pode ser forçado também, infelizmente, a matar em legítima defesa, própria ou de outrem. Um policial pode terminar matando um criminoso na troca de tiros com ele. E nada disso, meus irmãos, está contemplado no mandamento de Êxodo 20, versículo 13. Nada disso. Jesus deixa claro que esse matar com dolo será seguido de julgamento. E até aqui, nenhuma novidade para os seus ouvintes. Eles ouviram Jesus falando, dizendo: confere. Todos, ou praticamente todos, devem ter ficado aliviados com este começo. Graças ao Eterno, graças a Hashem, eu nunca matei ninguém. Eles poderiam estar a princípio pensando, quando ouviram a primeira parte do que Jesus falou. Porém, logo depois, irmãos, olhem na sua Bíblia, no verso 22, a coisa complica para eles e para nós também. Jesus continua com a segunda parte da sua fórmula de abordar alguns assuntos. Ele estabelece a ira que precede o ato de assassinato. E é tão digno de julgamento quanto o assassinato em si. Porque, meus irmãos, a não ser certos psicopatas e sociopatas, que é um grupo, irmãos, acredite, bem menor do que muitos pensam, assistindo seriados por aí, né? É bem pequenininho. A não ser esses que não matam necessariamente tomados de uma ira insana, nos demais casos ela estará presente em toda a violência que é feita contra o nosso próximo. E é esse estágio que interessa ao nosso Deus, é esse estágio que interessa ao Deus que não pensa como pensa o homem, que não enxerga como o homem vê, que não caminha por caminho humano e não se pauta pelos planos meus. Essa letra é de Carlos Sider, uma música maravilhosa, né? Deus não é como a gente. Como ele disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 de Samuel 16:7. Como evidências da ira, Jesus apresenta duas atitudes. Primeiro, algo que eu chamei de a vaidade da superioridade imaginada. Como é isso, irmãos? Ao chamar alguém de racá, mesmo em seus pensamentos, estamos diminuindo a pessoa em seu intelecto. Em bom português, irmãos, seu burro, seu ignorante, seu idiota, seu imbecil. Por isso que eu chamei de a vaidade da superioridade imaginada. A pessoa se acha superior ao outro e o trata dessa maneira. E segundo, irmãos, a vaidade da superioridade assumida.
que agora ele passa de estágio ao chamar a pessoa de louco nesse contexto. E perceba, meus irmãos, como Jesus passa de um mero julgamento do primeiro, agora para condenação eterna no segundo. Por quê, irmãos? O coração cheio de ira, portanto, pode apontar uma vida tomada pela carne, ou seja, que jamais de fato nasceu de novo. Por isso que no nosso texto Jesus fala, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus está dizendo, dá uma olhadinha no seu coração, porque está sentindo falta de nascimento, ou de novo nascimento. Por causa da sua atitude totalmente tomada pela ira. Se nos vemos, irmãos, lutando com isso em alguns momentos, a palavra de Jesus serve como um tremendo aviso. Não se assemelhe àqueles que jamais passaram da morte para a vida. Jesus está falando para os súditos do seu reino, mesmo em meio a uma multidão mista, entre aqueles que de fato se arrependeram e aqueles que estão ali talvez pela curiosidade. Ele está dizendo para eles, verifique como que eles agem e não haja da mesma maneira. Verifique como eles vivem e não viva da mesma maneira. Aí Jesus continua, em seguida, Jesus oferece uma solução para o problema da ira, do descontrole, da possibilidade de eu assassinar alguém apenas na minha mente. Mas, irmãos, a solução não é fácil, ela é tremendamente incômoda, para fazer uma alusão à nossa grande ideia. Ela nos tira nossa tranquilidade, nosso lugar comum, da nossa inação, da nossa omissão. E a solução resolva suas pendências diretamente com as pessoas, em lugar de varrer para baixo do tapete. Quem gosta disso? A gente prefere deixar para lá. Vá com a pessoa e resolva. E, meus irmãos, isso é algo que eu tenho visto muitas vezes na minha vida. Como que é muito mais fácil fingir que nada está acontecendo, como de fato sentar, né? Toma um suco da Caé, se não tiver dinheiro, ou o que você quiser, e resolva com a pessoa. Essa é a solução para Jesus. Perceba que o verso 23 ordena a ação e não a avaliação da pessoa. Pouco importa para Jesus quem é o ofensor e quem é o ofendido. Se qualquer um dos dois for levado à consciência de que há alguém com algo contra o outro, que tome então uma providência. Vocês perceberam isso no texto? Jesus não está dizendo assim, se você souber que você fez alguma coisa de errado. Não. É se você souber que há um problema de relacionamento, há um problema contra a pessoa, vai lá e resolve. E, meus irmãos, a coisa é tão séria aos olhos de Jesus, que diz que ele deve, essa consciência, deve levar a pessoa a interromper seu ato de adoração. E aqui eu quero fazer um pequeno parágrafo, irmãos, pequeno parênteses. O texto usa altar, porque nós estamos num contexto judaico, ok? E o altar de sacrifícios ainda existia. Você levava o seu animal, confessava o seu pecado com a mão sobre a cabeça do animal, entregava ao sacerdote, ao levita, e ele seria sacrificado, ok? Isto não é altar. Especialmente para você que veio numa igreja de 4, 5 nomes, não aprendeu direito, não existe altar na nova aliança. A gente pode usar de maneira figurada? Talvez. Mas não existe, não é uma plataforma, isso aqui é um púlpito, porque o altar foi cancelado na cruz do Calvário. Não tem mais necessidade. Não tem mais necessidade de sacrifícios. Mas no nosso texto, este era o contexto ainda de sacrifícios, então a sua adoração tinha que ser interrompida. Verso 24, ele fala isso, e você interrompe e vai ao encontro do seu irmão. Aliás, palavra interessante usada por Jesus aqui, né? Aqui, meus irmãos, irmão pode simplesmente significar, por exemplo, outro ser humano. Ou pode significar outro judeu como você. Lembra? Toda a audiência de Jesus ali era judaica. Mas nós bem sabemos, irmãos, que essa palavra, ela vai crescendo de significado à medida que a compreensão do reino vai sendo concretizada. Como podemos ter um reino dividido com relacionamentos rompidos entre aqueles pelos quais o rei morreu? E acredite se quiser, irmãos, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 igrejas de que eu soube de irmãos que não falavam entre si. Irmão que entra, aí vai sentar aqui desse lado e olha, vai para o outro, com arrogância, com petulância, com superioridade.
Esse texto é para essas situações, para nós. Muitos anos atrás, o irmão da nossa igreja veio falar sobre um problema que estava tendo com outro. Eu ouvi pacientemente, depois falei assim, eu não entendi qual é a sua pergunta. Tem uma pergunta aqui? Eu não entendi exatamente qual a orientação que você veio pegar. Porque parece, meus irmãos, que às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Aí procura alguém que diga, olha, a Bíblia diz para fazer isso, mas você é exceção. Hoje nós estamos com uma promoção, uma exceção, leva uma exceção, paga duas. Não, devia ser o contrário, né? Não, irmãos. Jesus é taxativo. A melhor coisa que você pode fazer para não ter que se submeter a esse texto é não arrume confusão com ninguém. Viva a paz que o Senhor nos deu. Mas é verdade, irmãos, assim não são os relacionamentos. Muitas vezes as coisas não acontecem dessa maneira. Mas enfim, os versos 24 e 25 mostram Jesus usando novamente de forma dura, de uma ênfase, o quanto é importante buscarmos a reconciliação. A prisão que ele usa aqui para enfatizar, evoca que o problema talvez era de alguma natureza contrária à lei. Mas a urgência se aplica, irmãos, a qualquer área de nossas vidas. Não há ganho algum em protelar, em empurrar com a barriga a resolução de algo que desagrada a Deus e degrada a nossa vida espiritual. Não sei você, mas em um outro momento que eu tive uma pinimba com alguém, você às vezes perde o sono. Você perde, nas palavras do salmista, de Davi, a alegria da salvação, enquanto não resolve aquilo. Ou seja, Deus é desagradado, você é degradado, não há ganho algum. O melhor é seguir o conselho de Jesus, parar algo tão importante como a adoração, o serviço a Deus e resolver. Na verdade, eu mencionei aqui, mas na verdade o sexto mandamento usado aqui por Jesus é o segundo em relação ao nosso próximo. Porque assim, meus irmãos, do primeiro ao quarto, a relação é nossa com o próprio Deus. Do quinto ao décimo, a relação é com o nosso próximo. E aí, tendo usado agora o sexto, Jesus agora vai passar para o sétimo mandamento na sequência do nosso texto. E na sequência do nosso texto, Jesus irá para algo que se coloca definitivamente como um problema entre eu e o meu irmão. É o adultério. Responsável por destruir a aliança mais importante que pode existir entre dois seres humanos, o casamento. Em segundo lugar, meus irmãos, o padrão divino sobre a moralidade supera o padrão humano. O padrão divino sobre a moralidade supera o padrão humano, verso 27 a 30. Nesse primeiro verso 27, meus irmãos, Jesus, como eu disse, continua nos 10 mandamentos. Este é o sétimo deles. O verso 27 repete a fórmula: vocês ouviram o que foi dito. Esclarecendo novamente, o que ele fará adiante não é contradizer o mandamento recebido por meio de Moisés, de maneira alguma. Antes, Jesus está se referindo à forma errônea como eles haviam sido ensinados, recebidos, como eles haviam entendido ao longo dos séculos, particularmente naqueles últimos séculos antes da vida de Jesus. Novamente, meus irmãos, os mestres da lei se importavam apenas com o exterior, com o ato exterior em si. Eles literalmente ensinavam que a única forma, preste atenção, a única forma pela qual alguém poderia adulterar era através da união sexual, isto é, do ato físico. E aí eles seguiam citando Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18, que é onde está o texto que nós acabamos de ver Jesus mencionar: não adulterarás. Eles acertavam a passagem, mas erravam em seu significado. A questão por trás desse e de outros pecados, irmãos, é relativamente simples. A questão por trás de tudo isso não é difícil de compreender. Todo pecado, preste bem atenção, meus irmãos, isso tem um reflexo na nossa conferência de 2 semanas atrás. Todo pecado começa na mente, conquista o coração e se concretiza em nossos corpos. Todo pecado começa na mente, conquista o coração e se concretiza em nossos corpos. Muito antes da mentira ser proferida pelos nossos lábios, ela já tomou conta do nosso coração, tendo antes sido planejada em nossa mente.
E a propósito, o mesmo se aplica ao pecado anterior, da ira. A ira, meus irmãos, sempre antecipa o assassinato, tanto quanto a lascívia antecipa o adultério. Ninguém está pensando pensamentos de santidade e depois é visto com um terçado na mão e uma pessoa morta aos seus pés. Ninguém está lidando com pensamentos de céu, de glória, de adoração, de Bíblia, de teologia, de santidade, e daqui a pouco está na cama de outra pessoa. Há um processo. E em lugar de, meus irmãos, cuidar apenas de uma aparência exterior, Jesus diz, vai lá na raiz e resolve aquilo que de fato está acontecendo e que principalmente já desagrada ao nosso Deus. Na sociedade de hoje, meus irmãos, há várias terapias, há várias dicas para aqueles que não conseguem lidar de forma saudável com seus impulsos sexuais. Há inclusive até drogas sendo administradas. Porém, a solução de Jesus é diferente. Para Jesus, tudo que esse mundo tenta fazer são apenas paliativos, são apenas band-aids em feridas purulentas. Não resolve de absolutamente nada. O terapeuta, Jesus, seria hoje em dia cancelado. Ele seria, na verdade, denunciado. Porque a receita dele, meus irmãos, nós acostumamos chamar de amputação radical. Nos versos 29 e 30, Jesus usa duas partes importantes do corpo para ilustrar isso. Primeiro, o olho. Não sei se você sabe, mas é claro que dá para viver tranquilamente até sem os dois olhos, mas quando você tem apenas a visão de um, você perde o quê? O senso de profundidade. Sua visão é drasticamente afetada. Eu não sei nem se você pode, por exemplo, dirigir. Mas deve ser desafiador e extremamente perigoso. Porque com dois olhos e óculos para me ajudar, de vez em quando eu não enxergo absolutamente nada. Estou quase guiando pela fé. Que imagine, infelizmente, com um olho só. Jesus usa também, meus irmãos, a mão, que nos possibilita, é claro, realizar as nossas mais tranquilas tarefas. Você já teve possibilidade de usar uma mão só? Talvez quebrou um dedo, quebrou o pulso, alguma coisa, ou estava com o braço preso. É simplesmente horrível. Na verdade, meus irmãos, Deus fez o nosso corpo de tal maneira que tudo faz falta. Quando eu machuquei o meu joelho, possibilidade de pisar, era horrível. Você sente falta daquilo, você simplesmente não pode entender como sendo natural, normal, não ter a condição de usar tudo. Mas nós sabemos, um monte de gente vive dessa maneira. Mas Jesus está destacando isso aqui por quê então? No nosso texto, irmãos, ambos são identificados, um detalhe interessante, como sendo o olho direito e a mão direita, apontando o mais importante, ainda que não possamos achar na prática que um olho, seja mais importante do que o outro, ou uma mão seja mais importante do que a outra, mesmo que nós sejamos destros. Jesus aqui está apontando, meus irmãos, para o valor simbólico de algo que está à direita, tal como ele se identificou diante do Sinédrio como aquele que está sentado, ou se assentaria à direita do Deus Todo-Poderoso. Lembra disso? Então, a direita no pensamento bíblico significa aquilo que é mais correto, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais direito, ok? E por favor, não há nenhuma conotação política aqui, é apenas uma coincidência que vem lá da história. A essas partes, meus irmãos, do corpo tão importantes, Jesus dá então o seu conselho terapêutico. Qual é o conselho terapêutico? Arranque, ou em outra tradução, corte fora. Sendo isso, diz ele, melhor do que ser inteiramente condenado ao inferno. Infelizmente, meus irmãos, e por incrível que pareça, nos últimos 2000 anos, alguns realmente entenderam de forma literal, como se Jesus estivesse ensinando a automutilação física. Conta-se que Orígenes, inclusive, cortou a si mesmo, lá onde você está pensando mesmo, achando que assim iria evitar pensamentos lascivos. Isso não faz simplesmente, meus irmãos, nenhum sentido. Por quê? Porque mesmo um homem, até mesmo sem os dois olhos, poderia cair em lascívia na sua mente. Até mesmo sem as duas mãos, o mesmo aconteceria. Ele poderia cair em outros pecados.
De fato, meus irmãos, esse foi um erro ingênuo daqueles que defenderam o monasticismo em grupos, né, isolados, ou até mesmo sozinhos, como o chamado monasticismo anacoreta. Existe um deles chamado Antônio, que virou até uma pintura. Antônio, o ermitão, né, o que se isolou, conta-se que ele foi para uma caverna viver sozinho, e a pintura mostra na parede da caverna todo tipo de banquete, de orgias e tudo mais, de mulheres sedutores e tal. Por quê? Ele estava sozinho. Mas a tentação estava onde, irmãos? Na mente dele. Isolar-se não resolve de absolutamente nada. Porque, meus irmãos, onde quer que você vá, você leva dentro de si um inimigo. Que nem lá naquele filme, Alien, o Oitavo Passageiro. Sabe? Há um monstro dentro de cada um de nós. E nenhum hábito legalista, ascético, irá matá-lo. Não resolve assim. O que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que precisamos arrancar a causa interior de nossa tentação. E ela está em nossos corações que desejam fora do que Deus deseja para nós. Nossos corações que aspiram o que Deus jamais aspirou para nós, que cobiça o que Deus já negou a nós. Precisamos arrancar radicalmente a causa do nosso pecado. Frequentemente, irmãos, porém, fazemos o oposto. Fazemos o que, irmãos? Flertamos com pecados, brincamos com fogo, e acabamos literalmente queimados muitas vezes. Mas Jesus, meus irmãos, não está brincando. O mesmo ensino, inclusive, olha só, ele vai repetir 13 capítulos à frente, lá no capítulo 18. Ou seja, a amputação radical não é uma coisa pequena. Antes é uma decisão radical pela pureza da santidade em lugar da nojeira do pecado, pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus em lugar dos meus desejos mergulhados em pecaminosidade. É a escolha do céu e não do inferno, da luz e não das trevas, do reino do Messias em lugar de sermos estrangeiros a Ele. Conta-se, meus irmãos, que sobre a brincadeira com o pecado, que determinada rainha sabe escolher um novo cocheiro. Seu cocheiro estava se aposentando e ela começou a fazer testes de novos cocheiros. E aí veio o primeiro, cheio de si, confiante. O camarada havia feito o teste no Cocheiros, no videogame lá, Simulator. Ele saiu com a carruagem, passou perto de um despenhadeiro, passou bem pertinho e a rainha já começou a suar. Aí ele, querendo impressionar, botou duas rodas da esquerda fora da pista, por cima do despenhadeiro. O crente que estava abafando. E aí retornou. São e salvo, vivo. Mas a rainha tinha quase tido um filho, você estava grávida. Aí veio o segundo candidato. Ele andou no meio da pista, longe do despenhadeiro, longe do barranco, caso uma pedra viesse, e voltou também em segurança. Quem você acha que ela contratou? O filhote de dublê? Ou o cara que andava em segurança? Muitas vezes, meus irmãos, a nossa arrogância é tamanha que a gente acha que pode brincar perto do despenhadeiro. No nosso curso de homens nós tratamos algumas questões sobre isso. Mas é óbvio que isso não aflige apenas o mundo masculino. Aquele colega, irmã, do trabalho, que lhe dá uma especial atenção, enquanto que a sua carne e Satanás já sussurraram no seu ouvido que seu marido não liga para você, que não lhe elogia como você crê que você deveria ser elogiada. Aquela mocinha na academia, cara, que chega lá e você está fazendo tríceps, né? Lembra dessa história, irmãos? Aconteceu com um colega meu, estava fazendo tríceps e a mocinha pergunta: esse exercício é para essa parte? São tão ridículas as histórias de eu contar, mas elas não são fictícias, elas são reais. Elas acontecem, espera-se, do lado de fora daquela porta. E aqui todo mundo está com roupa de crente, com Bíblia na mão, cantor cristão não usa mais não. Mas nós estamos lá fora, irmãos. E precisamos cortar na raiz aquilo que vai encontrar facilmente
enraizamento dentro do nosso coração se nós deixarmos. É isso que Jesus está falando aqui. Corte definitivamente. Não brinque, porque ele não está brincando com o que está falando aqui. Na parte final do nosso texto, meu irmão, Jesus trata de uma das questões mais polêmicas daqueles dias e ainda dos nossos dias. A questão do divórcio. 2000 anos e culturas diferentes o separam dos versos 31 e 32, além de outros também desse próprio evangelho. Terceiro e último lugar, meus irmãos, o padrão divino sobre o casamento supera o padrão humano. Versos 31 e 32. O padrão divino sobre o casamento supera o padrão humano. Meus irmãos, não é coincidência, também não é sem importância, significado, que logo depois de falar sobre adultério, Jesus fala sobre divórcio, ou melhor, sobre casamento. Como introdução, quero apresentar, meus irmãos, os pensamentos da época, nas palavras de um comentarista que eu gosto muito, chamado Louis Barbieri. Deixa eu abrir aspas para ele. Ele comenta o seguinte, preste atenção para você entender o que estava na mente daquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Olha lá, aspas. Entre os líderes judeus, havia duas escolas de pensamento a respeito da questão do divórcio. Aqueles que seguiam Hillel diziam que era permitido ao marido divorciar-se da esposa por qualquer motivo, ok? Mas outro grupo, aqueles que seguiam a Shammai, que é outro rabino, dizia que o divórcio era permitido apenas em caso de delito grave. Em sua resposta, o Senhor ensinou veementemente que o casamento é visto por Deus como uma unidade indissolúvel e que os casamentos não devem ser dissolvidos pelo divórcio. A cláusula de exceção, ou seja, exceto para a infidelidade conjugal, a palavra aqui é a palavra grega porneias, de onde vem a nossa palavra portuguesa pornografia. A cláusula de exceção é entendida de várias maneiras pelos estudiosos da Bíblia. 4 dessas maneiras são: primeiro, ou letra A, um único ato de adultério, um só, está liberado, divorcia, você já está justificado. Letra B, infidelidade durante o período de noivado, e aqui ele cita Mateus 1,19. Letra C, casamento entre parentes próximos, e ele cita Levítico 18. Ou finalmente uma promiscuidade repetida, contínua, que seria justificativa para o divórcio, como apontam outros comentaristas. Eu trouxe isso, irmãos, para vocês verem que este não é um assunto fácil, que este não é um assunto simples. Em 1992 eu estive nos Estados Unidos e, como parte de uma palestra que teve lá, a pessoa apontou que naquela época, década de 90, em 3 casamentos, um acabava com divórcio. Hoje, 33 anos depois, está quase um em cada 2, aproximando-se perigosamente. Isso é lá na América, mas não é tão diferente no Brasil. Inclusive, uma lei de alguns anos atrás tornou muito mais fácil você se divorciar do que você casar. Casou, tem que ter as proclamas, não é isso? Para ser esse camarada ou ela não é casado com outra pessoa, tem toda uma burocracia. Vai divorciar não. Você vai ao cartório, talvez eu tenha um cara que vai tentar fazer uma conciliação, talvez sim, talvez não, mas 2 palitos você está livre, entre aspas. Então não é um assunto simples. De fato, meus irmãos, este assunto irá retornar em Mateus 19. E nós, inclusive, já o abordamos anos atrás, na exposição de Marcos, no capítulo 10, há 8 anos. Hoje, então, irmãos, queremos apenas propor algumas importantes questões deste assunto para mostrar que o padrão divino sobre casamento supera o padrão humano. Primeiro, irmãos, precisamos entender o aviso de Jesus no seu contexto judaico. Precisamos entender o aviso de Jesus no seu contexto judaico. Isto é, Jesus destaca no verso 31 que de fato há uma legislação sobre o assunto. A lei de Moisés de fato trata do divórcio. Contudo, o contexto judaico possuía, irmãos, um cronograma de casamento diferente do que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Nem sempre é mais. Rapaz conhece moça, namora, né? Confirmou tal, noivou.
pediu a mão do casamento, noivou. Passado algum tempo, casou. No meu caso, iníciozinho de dezembro de 93, noivado 12 de maio, né, meu aniversário, e casamento 10 de dezembro. Como manda o figurino, normalmente é o que acontece em muitas famílias. Esse é o contexto hoje, mas no contexto judaico o cronograma era diferente. Nós já vimos há algumas mensagens atrás, que no caso de José e Maria, eles tinham tomado uma decisão, José tinha tomado uma decisão, quando soube da, vamos chamar, misteriosa gravidez de Maria. O que ela havia decidido, irmãos? José ainda não sabia que aquela gravidez era de origem sobrenatural, que era obra do Espírito Santo, e não uma questão de adultério. É lá em Mateus capítulo 1, 18 e 19, nós lemos naquela mensagem semanas atrás o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, olha aí a parte final que é importante, pretendia anular o casamento secretamente. Que casamento? O texto acabou de dizer que estava só prometida, porque, de novo, irmãos, o cronograma cultural judaico é diferente do nosso hoje em dia. Eu não sei como é hoje em Israel, mas naquela época era assim, ok? Então José e Maria acertaram as famílias, nós vamos casar. Diante da lei, meus irmãos, eles já eram casados, mas sem contato físico. Isso poderia durar 1 ano. Não viviam inclusive nem juntos. E ao final deste possível 1 ano, ok, é que de fato havia um casamento que durava 1 semana. Certo? 1 semana. A pessoa haja dinheiro para comer e beber, né? Família e tal. Não devia ser muita gente não, deve ser que nem casamento da pandemia. 15 pessoas e tá bom. E é por isso, meus irmãos, que o adultério é usado aqui, certo? E o divórcio, né? Ou a gente poderia chamar, por outra palavra, a quebra do compromisso, era o caminho nessa questão. Então precisamos entender o aviso de Jesus no seu contexto judaico. Segundo, precisamos entender o aviso de Jesus em seu contexto literário. O verso 31, meus irmãos, preste bem atenção, irmãos, na versão que a maioria de nós tem, diz no começo o quê? Compare aí, foi dito, não é isso? Começa o verso 31, foi dito, ok. Porém, infelizmente deixaram de fora uma pequena conjunção grega que pode ser traduzida por e ou também. Poderia ser então, e foi dito ou foi dito também. E Jesus completa: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Aliás, nesse caso, a nova NVI de novo e a Almeida tem uma tradução melhor porque eles incluem a palavra também. Mas qual a importância disso? Preste atenção como isso muda nosso entendimento. O verso 31 está ligado ao que Jesus está falando logo antes, nos versos 27 a 30 do nosso segundo ponto, ao tratar sobre adultério. Embora, meus irmãos, esses dois versículos, 30 e 31, pareçam que são opostos entre si, eles estão reforçando o que foi dito anteriormente. Em outras palavras, a lei do Antigo Testamento não só mostra que a lascívia é moralmente comparável ao adultério, não só isso, mas também que o divórcio está ligado também ao pecado que está sendo tratado aqui, porque ele vai levar, de última análise, também para o adultério. Da mesma forma, meus irmãos, a mulher divorciada, eu pulei uma frase aqui. Isso porque, meus irmãos, na maioria dos casos, o homem divorciado dificilmente permaneceria sozinho. Da mesma forma, a mulher divorciada acaba se casando de novo, especialmente na Judéia do primeiro século, onde essa era praticamente a única forma onde ela seria cuidada. Não tinha INSS, não tinha bolsa, coisa nenhuma, e não tinha, obviamente, muitos empregos que empregavam apenas mulheres. Esse novo casamento, irmãos, tanto para ela como para quem se casa com ela, diz o nosso texto claramente, era considerado adultério. Há uma terceira consideração, irmãos. Precisamos entender o aviso de Jesus em seu contexto de um padrão superior no reino. Por fim, alguém consegue imaginar um reino de um rei totalmente justo e santo, no qual pecados e falta de perdão reinam, destruindo casamentos e famílias?
Em outras palavras, meus irmãos, Jesus vai estender isso lá no capítulo 19. A receita para a infidelidade é o perdão. Está no contexto do capítulo 19. A receita para qualquer pecado não é, eu não quero mais saber de você, não importa qual seja o relacionamento. É o perdão, é a restauração, é unir-se novamente. É restauração e não a destruição. Acima de tudo, então, irmãos, portanto, Jesus está estabelecendo como os nossos casamentos, os casamentos de quem se considera seguidor de Jesus, precisam superar os casamentos de uma sociedade que, primeiro, não se importa em desejar o mal ao outro, mesmo que não encoste sequer um dedo na pessoa. Segundo, não se importa em desejar uma pessoa que não é sua e nem pode ser sua. E terceiro, não se importa em tratar o casamento como um test drive para a sua felicidade pessoal. É isso que Jesus está falando aqui. O padrão do reino é outro. Para tanto, a transformação interior em Cristo desafia o nosso comodismo humano. Como eu disse, meus irmãos, isso não é um assunto simples. E o fardo do pregador é não ignorar o que o texto está dizendo. Não ignorar o que a palavra de Deus está dizendo. Mas algumas considerações finais antes de nós irmos embora. Primeiro, pensando no nosso primeiro ponto, como você tem lidado com suas emoções? Especialmente contra quem lhe causa o mal. Somos tão severos com aqueles que literalmente tiram a vida, especialmente se for uma vida inocente. Porém, será que alguém consegue ser inocente no tribunal das nossas mentes? A gente não parte para o vamos ver, mas mata a pessoa na unha. Nós inclusive condenamos pessoas que são exteriormente raivosas e iracundas, né? Que gritam, que batem, que tal. Mas será que eu não sou um vulcão tampado? Que no fundo está fervendo. Sabe que quando eu estou lendo a Bíblia nos Salmos imprecatórios, eu não fico pensando sobre aquela pessoa? Você sabe como são os Salmos imprecatórios, né? São salmos que desejam o mal, mas joga para Deus. Que a sua colheita não dê certo, que a sua mulher não tenha filhos e tal. Senhor, faz justiça. Fica bem ali, meus irmãos, na linha. Pastor, os salmos precatórios são manifestações pecaminosas? Não, senão estaria na Bíblia, né? São manifestações em que o salmista se desabafa, mas no final diz, mas Senhor, é o Senhor que vai julgar. Mas nem sempre somos assim, irmãos. Nem sempre somos assim. Algumas vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu estou nessa situação aqui, ele bateu meu carro, ou ele fez isso, ou ele fez aquilo, e tal, falou mal de mim, eu devo entrar na justiça ou não? De novo, é que eu falei hoje de manhã, né? Parece até que eu tenho Yahweh Phone. Deixa eu consultar o Senhor aqui rapidinho. Senhor, então, o irmão aqui. Pastor não tem, irmãos, privilégio de comunicação especial, não. Sabe o que você deve fazer? Número 1, lembra do nosso texto? Examine o seu coração. Se a sua motivação é vingança, sofra a perda. Você vai aprender mais em sofrer a perda, em lugar de se vingar, do que você vai ganhar mais numa causa na justiça. Eu nem vou falar sobre causa contra irmãos, que isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, você pode examinar como Paulo proíbe. E às vezes você está coberto de razão, o camarada bateu no seu carro. Você tem direito de entrar na justiça, mas você tem dever de não fazer de uma motivação de ira, de raiva, de vingança. É o que o texto de hoje à noite nos diz. Nosso segundo ponto, meus irmãos, como você tem lidado no contato diário com o sexo oposto? Pastores, líderes e membros de igreja têm sucumbido ao longo do tempo nessa área. Isso é uma área, meus irmãos, tão vista, que importa infelizmente mais do que muitas outras problemáticas nas igrejas, que recentemente um pregador conhecido e admirado foi disciplinado pela sua igreja, tornou público que ele foi disciplinado pela sua igreja. E rapidamente, o tribunal das redes sociais já sabia que era um pecado moral. Em um determinado tribunal desses,
eu escrevi o seguinte: Deus me livre de cair na mão de vocês. Porque não se sabia de nada, não tinha confirmação de coisa alguma, ninguém tinha os detalhes, mas todo mundo já sabia que ele tinha caído em adultério. Bem, estavam redondamente errados. O pecado dele era muito pelo contrário, era no ponto anterior. Era de ira, de falta de paciência com as pessoas, de destratar as pessoas de uma maneira realmente absurda, que infelizmente já devia ter sido tratado há muito tempo. Pecado igualmente. Mas nós, infelizmente, irmãos, temos os olhos concentrados neste e não em outros também. Mas eu repito, como você tem lidado no seu contato diário com o sexo oposto? Será, meus irmãos, que somos tão rápidos em nos julgar por nossas fantasias e olhares furtivos, como talvez seríamos quando o pecado prático ou imaginado é de outro? Será que nós queremos para conosco o mesmo julgamento que temos para com outros? A verdade, meus irmãos, é que absolutamente, já falei isso várias vezes, tudo que Deus nos deu que é bom, nós achamos um jeito de corromper. Deus nos deu a comida maravilhosa, que eu já disse, meus irmãos, se comida não fosse para ser gostosa, tudo tinha gosto de papel assim. Já tentou comer? Não tem gosto de nada, nem a textura é boa. Mas não. Ontem, Deus nos deu coisas maravilhosas com gosto de calabresa, frango, carne de sol. Lembra? A despedida dos homens foi rodízio de pizza. E tinha pizza doce também, para quem gosta, chocolate, banana. Deus fez assim. E é claro que ali, meus irmãos, era uma comemoração e tal, mas quantas vezes nós transformamos o que Deus fez de bom da comida, transformamos em glutonaria? Foi Deus que criou, meus irmãos, a fermentação. Não foi o diabo. De fato, o vinho está incluído, inclusive, na ceia do Senhor. E nós transformamos isso em quê? Bebedice. E nós transformamos, meus irmãos, a maravilha e a delícia que é o sexo dentro do casamento, a união que traz, e transformamos em lascívia, pornografia, adultério. Nós fazemos isso. Deus não criou absolutamente nada ruim. Nós transformamos em coisas ruins. E aqui, meu irmão, minha irmã, vai um aviso bem claro para que você nunca diga que esse púlpito não disse. Se você está passando por um processo escorregadio com uma pessoa que não é o seu cônjuge, ou uma pessoa que você não está em um relacionamento, buscando um namoro, noivado, ou etc., procure ajuda. Você não precisa tentar fazer isso sozinho. Procure ajuda. O irmão querido, há muitos anos atrás, me procurou de outra igreja, estava passando essa situação de assédio. Parece que a sociedade faz piada, né? Se o homem é o assediado. Eu disse para ele, funcionário público, eu falei assim: meu irmão, tem uma solução muito simples para ti. Entrega o teu memorando e vai para outra escola. Nem sei quantas tem nessa cidade. Entrega o teu memorando e vai para outra escola. Porque quando ele procurou a gestora, ele foi ridicularizado, porque é homem. É molinho, irmãs, ser homem no Brasil, viu? Na sociedade de hoje, facinho. Quem quiser trocar de lugar de uma semana, depois você me conta como é que é. E ele fez, seguiu o conselho. Graças a Deus que ele pediu um conselho. Porque sendo solteiro, não era casado, o assédio, sinceramente, meus irmãos, estava cansando as suas resistências. Porque para as irmãs, às vezes, parece ser difícil você compreender o efeito que causa no ego, na psique, na pessoa masculina, com uma mulher bonita, charmosa, às vezes inteligente, mostra interesse em você quando ninguém mais mostra, ou, infelizmente, isso também não acontece com quem deveria acontecer. Todos são armas do diabo, não estou justificando nada. Há uma diferença, meus irmãos, entre explicar e justificar. Porque eu tenho um senhor, eu tenho um carpinteiro que conseguia conversar com a prostituta, e não era contaminado, não era tentado. Porque eu acredito, meus irmãos, que as prostitutas do primeiro século não se vestiam bem, como as de hoje também não devem se vestir. Ele passava limpo diante delas, porque é quem ele era. Para terminar, meus irmãos, terceiro ponto: casamento é uma das coisas mais desafiadoras que existem.
e mais diferentes do que como são tratadas nos filmes, nas séries e nas novelas. Quando existe um script, quando existe um roteiro pronto, é fácil produzir o casamento dos sonhos. Casamento de propaganda de margarina, né? Se fala, tudo certinho, porque tem um script. Mas a vida, meus irmãos, não possui um roteiro. Então, nos resta o roteiro do Criador do casamento, para que os nossos estejam acima dos casamentos daqueles que desprezam o Criador e os seus princípios e as suas ideias. Por isso será, meus irmãos, que às vezes vivemos a vida de casados desprezando o que Deus determinou para o nosso sucesso. Nosso casamento, meus irmãos, não está abaixo do nível do mundo, da sociedade, apenas quando há adultério. Não. Esse é o exemplo dado por Jesus aqui no nosso texto. Mas nosso casamento está abaixo do nível deste mundo quando não temos uma criação do reino dentro de nossa casa para os nossos filhos. Quando não temos uma comunicação do reino para dentro do casamento. Quando não temos um relacionamento em geral do reino dentro da nossa família. Irmãos, nós fomos chamados para ser literalmente diferentes. Eu tenho absoluta certeza que há muitos casais que não conhecem a Cristo, são muito felizes, têm boas famílias. Mas nesse quesito, irmãos, os nossos casamentos e as nossas famílias, se estivermos debaixo da direção da palavra de Deus, em muito poderiam superar esses. Hoje assisti um filme rapidamente e simplesmente porque o marido não ajudava em casa, ele viajava a semana inteira e no fim de semana, quando voltava para casa, queria descansar. E essa mãe estava sobrecarregada, largou a carreira e tudo mais. Resultado, como é que se resolveu? A gente precisa de uma separação. Eu falei, que solução mais idiota. Em vez de sentar e conversar e resolver, a solução foi a separação. E adivinha, eu não falei, tem roteiro. Funcionou. E quando separou é que ele percebeu que a mulher estava sobrecarregada e resolveu começar a ajudar em casa. Quando não tem roteiro, meus irmãos, qualquer absurdo dá certo. Mas quando nós estamos debaixo do roteiro da palavra de Deus, é isso aqui que dá certo. A transformação interior em Cristo desafia o comodismo humano. Jesus vai incomodar muita gente ainda no Sermão do Monte. E a minha oração é que Ele incomode a nós também. Deus amado, nós precisamos, ó Deus, da Tua graça e misericórdia. Porque este reino maravilhoso que hoje já usufruímos, apesar do pecado, e que um dia vamos usufruir de maneira plena, é um reino que merece, ó Deus, o melhor de nós. Principalmente porque o Rei merece o melhor de nós. Ajuda-nos, Senhor, a assim viver. Afasta de nós, ó Deus, o egoísmo e a vida voltada para nós mesmos. Aonde, ó Pai, queremos do nosso jeito, senão nós liberamos aquele monstro que está dentro de nós e queremos, ó Deus, que as coisas aconteçam para o nosso comodismo, para a nossa própria felicidade. Obrigado, ó Deus, sempre pelo exemplo absoluto do Teu Filho. Nos ajuda a enxergar a vida e a realidade com outra perspectiva. Dá-nos, ó Deus, esta semana, de pensarmos aquilo que a Tua palavra nos falou e sairmos do nosso lugar comum para um lugar de mortificação da carne e do pecado e de glorificação do nome do nosso Deus. É o que oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.